Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui para estarmos meditando na palavra, momento com a palavra. E meu desejo é que o Senhor venha ministrar o seu coração através dessa pequena meditação que vamos ter aqui. Eu quero ler com vocês o Salmo de número 114, que diz assim: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiro e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém? Queridos, eu quero partilhar essa palavra e nesse salmo aqui, Davi, ele está fazendo alusão a alguns acontecimentos do passado, alguns acontecimentos que aconteceu com o povo de Israel. Começando aqui pelo Êxodo, né, que foi a saída do povo de Israel do Egito, também, né, apresentando Deus e o seu grande poder, grande e tremendo poder, né, na história e na vida do povo de Israel, salvando-os, cuidando deles e conduzindo-os pelo deserto até chegar à terra prometida. E nós vemos que era Canaã, né, que Deus havia prometido. E nós vemos aqui no versículo 1 que diz que Deus os tirou do meio de um povo de língua estranha. Isto é, aqui não está a se referir a uma língua estranha como, né, nós conhecemos hoje na igreja dos dons de línguas, dons espirituais. Aqui está a se referir à língua de cultura, né, de um país, e está a se referir aqui à língua egípcia. Lembra quando José esteve lá junto de Faraó como governador e quando seus irmãos se apresentaram diante dele? Quando José esteve diante dos seus irmãos, ele falou com eles também em língua estranha para os seus irmãos, porque os seus irmãos só conheciam a língua hebreia, né? E quando José falou com eles, falou na língua egípcia. E tanto que precisou de intérprete, né? E uma razão da qual seus irmãos não reconheceram, não só pela aparência, mas também porque ele falou uma língua que eles não conheciam. Então, eles não reconheceram que era o seu irmão José. Bem, mas voltando aqui para o Salmo, Deus, aqui nesse Salmo, no versículo 1, diz que eles foram tirados, né, de uma terra de língua estranha, que era o Egito. Eles não falavam, eles não entendiam essa língua, era uma língua que eles eram apenas escravos nessa terra. E o versículo, então, no versículo 2, nos diz que Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. Eles agora se tornaram para Deus santuário, isto é, separados para serem um povo unicamente de Deus. Tornou-se um santuário porque Deus preferiu se fazer presente com eles, né? Quando eles saíram do Egito, Deus disse: vocês vão sair, mas eu quero estar junto com vocês. Mais tarde, a presença de Deus entre eles foi representada através de templos. Esses foram alguns símbolos da presença de Deus entre o povo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, vemos que agora, né, nós fomos separados também para sermos templo do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? E também em 1 Coríntios 3:17 diz que nós somos separados para sermos santuários, propriedades especiais, peculiares, separadas para Deus. Os santuários sagrados, isto é, separados para Deus. Quando nós passamos a servir a Deus, nós passamos a ser no santuário de Deus, isto é, separados para Deus, separados como templos, como aqueles que Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Bem, não quero com isso estar contra o fato de que a igreja não se deva reunir em templos, muito pelo contrário.
até mesmo exemplo disso, vou deixar aí alguns versículos que nos mostram a exemplo de que Jesus ia ao templo, de que os apóstolos iam ao templo, de que a igreja, né, na igreja primitiva, elas também iam ao templo, porém, né, muitas ocasiões, muitas situações que não se podiam ir ao templo, eles se reuniam em casa, né? Quando Paulo faz alusão dizendo, né, em algumas cartas, manda, né, saudações a irmão tal que está em sua casa, a igreja que está em sua casa, isto é, que está se formando na sua casa, porque a igreja é reunida formando um organismo, né? Mas a igreja também ia ao templo, Jesus ia ao templo. Jesus, o apóstolo Paulo, os discípulos, eles iam ao templo. Então, não estou aqui falando contra ir ao templo, muito pelo contrário. Nós estamos a viver agora este momento em que não podemos ir ao templo, e por isso estamos fazendo uso da internet, mas nós vemos que é importante sim nós estarmos indo ao templo. O que nós estamos aqui tentando dizer, o objetivo é estarmos mostrando aqui que fomos chamados para sermos separados como pessoas santificadas para sermos o templo de Deus, conforme está escrito em Coríntios 6,19 que nós lemos. E ao entendermos isso, queridos, nós vamos entender o tema que Deus passou ao nosso coração para estarmos transmitindo, que o Espírito Santo quer revelar ao nosso coração que onde há o santuário, há milagres. Onde há o santuário, onde há Deus, há milagres. Então, nesse contexto aqui do Salmo, nós queremos analisar aqui que, como eu disse aqui anteriormente, que eles agora se tornaram santuários. Deus os separou para serem santuários para eles, né? Então, preferiu fazer presente com eles. E onde Deus estava ali junto deles, havia milagres. Depois eles passaram então a ter como símbolo o templo para a presença de Deus. Mas até então eram como santuários de Deus. E no Novo Testamento também nós vemos Deus trazendo para nós que nós, quando recebemos, passamos a ser um povo separado de Deus como santuários de Deus. E onde há o santuário de Deus, aí há milagres. E nós vamos ver aqui, eu quero analisar aqui 3 milagres que nós vemos nesse texto aqui. O primeiro está no versículo 3, que diz: o mar viu isso e fugiu. E nós vemos, queridos, onde que nós vemos este milagre? Nós vemos este milagre quando nós vemos, lembramos da história, né, do Êxodo, que é o que nós estamos aqui, do Êxodo 14, que fala quando o mar se abriu, o mar viu isso e fugiu. Lembra? Quando o povo de Israel, né, saiu do Egito, conduzido por Moisés, e agora, então, Deus estava nesse contexto dizendo: como eu quero ser, que vocês sejam para mim o santuário de milagres, o santuário, né, a minha presença está em vocês, então vocês vão viver o milagre, eu quero que vocês vivam os milagres. E agora estavam diante de uma situação impossível, diante de uma circunstância difícil, porque Faraó atrás, seu exército na frente, o mar. Mas agora então a gente vê a abertura do mar. Deus ali fala com Moisés, ele toca com seu cajado e então o mar se abre e eles passam a pé e enxuto. Isso prova do que? Da presença de Deus. Onde há o santuário, há o milagre de Deus. O segundo milagre nós observamos também no versículo 3, na parte B do versículo, que diz: o Jordão tornou atrás. Também está fazendo alusão agora lá em Josué, capítulo 3, versículo 16, que lembra-nos quando os filhos de Israel carregavam a arca da presença do Senhor, e quando eles pararam diante do rio, porque eles não podiam atravessar, aí então de repente eles colocam o pé, e quando eles colocam o pé no rio, o rio se abre, sobe e fica numa altura que eles podem então agora ter condições de atravessar a pé e enxuto novamente. Mais um milagre, por quê? Porque a presença de Deus estava com eles, porque eles se tornaram santuários de Deus, quer dizer, separados para Deus e viver esse milagre. O terceiro milagre está no versículo 4, que diz: os montes saltaram como carneiro, as colinas como cordeiro do rebanho. E aqui está fazendo uma referência de quando houve os terremotos lá no Monte Sinai, lembra? Quando Deus revelou a sua lei
ao seu povo, quando Deus mandou que Moisés, lá em Êxodo capítulo 18, 19, mais precisamente capítulo 19, quando Deus mandou que Moisés reunisse o povo, se santificassem, e foi quando Deus então apareceu ali no Monte Sinai. O texto disse que houve fumaça no monte e que o monte fumegava e que estremeceu de uma tal forma aquele monte. E todos ali que estavam ali também estremeceram. Houve um terremoto ali. E a presença de Deus, ela causa isso, né? O impacto, muitas vezes, terremoto, né? Poderosa, uma presença poderosa que se fez ali. E eu estava aqui a observar, estou diante aqui de um cenário que dá para contemplar da minha sala e da minha varanda, uma montanha, né? Que é essa foto que vocês vão ver aí agora, e a pensar, essa montanha tão sólida, tão firme que está ali, fiquei a pensar como seria ela tremer, né? Está Deus falando ali e de repente haver aquele tremor. Com certeza chegaria aqui, né? Sentiria o balanço disso, do poder da voz de Deus, do tremor, desse terremoto da palavra do Senhor, da palavra de Deus falando. E isso para nós vermos aqui, queridos, nesses 3 versículos aqui, nesses 2 versículos, que até a natureza inanimada, ela reconhece o poder grandioso do nosso Deus. Então, esses salmos foi escrito com esse propósito de nos mostrar isso, que onde há o santuário de Deus, há milagres, e que até a natureza, pelo qual nós observamos aqui, ela reconhece o poder de Deus. E Deus, ele, na sua presença ali entre o povo, caminhando no deserto, conduzindo o povo até a terra que ele havia prometido, Deus ali estava ali a realizar os seus milagres, e a natureza presente, mesmo temendo e tremendo diante de Deus, mas participante do milagre da presença de Deus. E nós aqui no versículo 8 diz que versículos 7 e 8, estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o eixo em manancial. Lembra quando Deus também mandou que Moisés falasse com a rocha, porque o povo estava reclamando que estava com sede ali no deserto, e aí agora então a rocha, ela brota, né, como um manancial de águas, lençóis de água, rios, lagoas de água, para que eles pudessem então saciar a sua sede. A natureza fazendo parte, presença dos milagres de Deus. Por quê? Porque agora Deus chamou o povo para ser seu sacerdócio, para estar sendo agora o santuário de Deus, aqueles que levavam a presença de Deus. E nós queremos concluir, queridos, essa palavra dizendo que Deus está nos falar através desse salmo, que onde há o santuário, isto é, onde há a presença de Deus, aí há milagres. Você crê nisto? Que onde há o santuário, isto é, a presença de Deus, aí há o milagre. Que nós sejamos aqueles que, por termos a presença de Deus em nós, conosco, vivamos os milagres de Deus e também sejamos instrumentos para que outros sejam alcançados pelo milagre. Nós vemos aqui representando Moisés e Josué como personagem que representaram aqueles que, como tinham a presença de Deus, viveram o milagre junto com o povo, mas foram também instrumento para que outros alcançassem o milagre. Então, que eu e você possamos viver nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Estamos debaixo de uma palavra profética, ano de milagres, e nós cremos que Deus vai fazer o milagre na nossa vida, Deus vai fazer através da nossa vida, porque onde há o santuário de Deus, aí há milagres. Você tem o Senhor, se você serve ao Senhor, é alguém separado para o Senhor, creia nisso. Você é um portador de milagre, você é aquele que vive o milagre e é também um portador do milagre de Deus. Amém? Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço da missionária Neide, em nome de Jesus aqui de Braga.